Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Nós vamos pegar o nosso livro e abrir o livro na página 27, tá? Hoje nós vamos falar sobre o título da página, o tema que a gente vai tratar hoje é o Brasil e a organização político-administrativa. O que é essa organização político-administrativa? É como o Brasil é organizado. Como o Brasil é organizado? A gente já viu na aula passada, né? Que no Brasil nós temos estados, nós temos o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, nós temos municípios. Então o Brasil ele é organizado assim. A União, o que é a União? O Brasil, o nosso país. Os estados e o Distrito Federal, que estão dentro do nosso país, e os municípios que estão dentro dos estados do Brasil, que são as cidades, né? Então, ó, vamos lá, no nosso livro. Todo mundo abriu aí na página 27? Então, vamos lá. Pegue no seu marca-texto, tá? Se você não pegou ainda, se tá longe de você, dá pausa no vídeo e vai lá pegar, tá? Então, vamos lá. O território do Brasil está organizado de acordo com o artigo 1º da Constituição Brasileira. Vamos ler qual é a Constituição Brasileira. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. Então, nosso país é um país democrático. Para entendermos essa Constituição, é preciso conhecer os seguintes conceitos. Então, ó, vamos sublinhar esses conceitos, tá bom? A República é uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, com tempo de mandato limitado em períodos pré-definidos. Ou seja, nós vivemos, né, na República. E nós temos a maneira de eleger o nosso representante. Como é que a gente elege o nosso representante? Através da eleição, não é? Quando a gente escolhe o nosso presidente, nós fazemos uma eleição para conseguir, e todos votam, né? Todos precisam votar para a gente saber quem é que vai ser o nosso representante. Só que o tempo de mandato dele é limitado, ele só pode governar por 4 anos e só pode se candidatar mais uma vez. Ou seja, se ele for reeleito, ele pode governar durante 8 anos. Mas só aí, não pode passar disso, tá bom? Federativa. Sistema de governo que reúne vários estados. Então, nós somos uma união federativa, que são o quê? Vários estados. Que reúne vários estados em uma só nação e preserva a autonomia de cada uma das unidades político-administrativas. Então, cada estado tem a sua autonomia. Nós seguimos as regras, mas cada estado tem a sua autonomia, tá? A democracia é um sistema político representado pelo conjunto de decisões vindas do povo, que é o nosso sistema político, né? Nós vivemos uma democracia. O que é a democracia? É quando nós temos o direito de escolha. A gente pode escolher o nosso presidente. Existem outros sistemas, como a ditadura, que alguma ditadura, né? Alguns países vivem uma ditadura, que não somos nós que escolhemos o presidente. Ele se auto-intitula presidente e ele vira o governador do país. Aqui não, aqui no Brasil não. Aqui nós temos esse direito de escolha, nós podemos votar e ganha a maioria dos votos, tá? E tem o presidencialismo, que é o sistema político regido pelo presidente da República como representante central do país. Então, todos esses aqui são são o nosso país. A República é uma união federativa, nós vivemos uma democracia com presidencialismo. O presidencialismo é quando a gente escolhe um político, né, um presidente, para representar o nosso país. Tá? Vamos para a página 29.
E aí nós chegamos nas unidades político-federativas, que são a União, como eu falei, a União, o Estado, com o Distrito Federal, e os municípios. São governadas por 3 poderes públicos: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Vocês vão sublinhar isso aí também, ó. As unidades político-federativas, União, Estados e municípios, são governadas por 3 poderes políticos e executivo: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? E aí nesse quadrinho que tem na página 28, tá explicando, ó. O poder executivo, ele administra o país, os estados e o município. O poder legislativo elabora projetos de leis para garantir direitos e deveres da população. E o poder judiciário preserva o cumprimento e respeito às leis. Então vamos lá. Na União, o poder executivo, na União, né, que é o país, o poder executivo é o presidente da República. E o poder legislativo é o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o poder judiciário são os juízes, tá? Nos estados e Distrito Federal, o poder executivo é o governador. O poder legislativo é a Assembleia Legislativa dos deputados estaduais e distritais. No caso, lá no Distrito Federal tem os deputados distritais, nos outros estados tem os deputados estaduais, tá? E no município, o poder executivo do município é o prefeito. O poder legislativo é a Câmara Municipal, que são os vereadores, tá? Não temos o poder judiciário porque os municípios utilizam do poder judiciário dos estados, tá bom? Que são os juízes. No Brasil, o presidente, os governadores, prefeitos, vereadores e senadores são escolhidos por meio de eleições diretas. O que são as eleições diretas? São as eleições que existem candidatos. Nós vamos lá nas urnas, né, no dia da eleição, escolhemos esses candidatos que nós queremos e o que for mais votado ganha. Todos os brasileiros alfabetizados têm direito e obrigação de votar, sendo o voto facultativo para os analfabetos, os que não sabem ler e escrever, para os jovens de 16 e 17 anos e para maiores de 70 anos. Beleza? Então, hoje a gente aprendeu que o país é dividido entre União, que é o país, que é o Brasil, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada unidade dessa cada unidade político-administrativa, a gente utiliza desse poder de alguma maneira. Poder executivo, presidente na União, governador nos estados e prefeito nos municípios. Aí no poder legislativo, que são as leis, tem a Câmara dos Deputados e o Senado, tem os deputados e os senadores na União, tem os deputados estaduais nos estados e os vereadores nos municípios. E o poder judiciário são os juízes, tá? Beleza? Então, beijinhos.